Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni, hoje é quinta-feira, dia 20, e o papo do vídeo de hoje vai ser de uma antiga e muito querida ação, ainda querida ação, aqui do Clube dos Dividendos, que é a Cielo, uma das primeiras ações que eu postei vídeo aqui no canal e que na época ainda estava passando por uma turbulência de queda muito forte. Agora não, vamos falar da alta, da melhora dos seus fundamentos. Foi uma sugestão feita por um inscrito. Então deixe sua sugestão aí no comentário, que eu sempre vou estar de olho para analisar a empresa ou o assunto específico que você deixou. Papo de hoje então, pessoal, Cielo 3. As pautas do vídeo vão ser essas, né? Então um pouco do crescimento da indústria, acreditem. Pix ou não, pessoal, a indústria cresceu e está crescendo. Indústria essa é de cartões, então adquirência, tá? A gente vai olhar para esse gráfico, vai olhar também para o market share trimestralmente publicado pela Abex, que contempla aqui as principais empresas de adquirência, Cielo uma delas, líder, né? Depois, o modelo de negócio da Cielo, que ali é praticamente Cielo adquirência, cartãozinho e aquela coisa toda, todas as facilidades de pagamento e de crédito, e também a Cateno, né? Ligado aí ao Eurocar, ligado aí ao Banco do Brasil, Capilaridade, são os dois negócios da Cielo hoje, tá? A evolução recente dos seus fundamentos, que é importante para você que está investindo ou que pretende investir, tá? O filme, então desde a queda, estabilização e retomada agora em 2022. Então a gente vai olhar para esses fundamentos, vai olhar para o fluxo de caixa, vai olhar para a DRE, tá? E também para um banco que está recomendando a compra das ações, olhando valorização de 63%. A gente vai olhar para esse artigo aqui rapidinho, o pessoal da Suno Notícias Créditos para o Vinícius Alves, tá? Esse é o artigo que eu vou comentar. Mais um exemplo aqui de que o lucro, pessoal, ou melhor, as ações seguem o lucro, então a gente vai olhar para a simetria, os seus múltiplos, dividendos, data corte, preço teto, projeções, tá? PL, como é que estamos? Bateu ou não o CDI no seu período áureo? Como é que estamos hoje? E aí Cielo na parte operacional de longo prazo e na parte operacional de médio prazo, curto prazo, médio prazo, certo? Então eu vou tentar contemplar todo mundo, tá, que está investindo ou especulando ou pretendendo investir na Cielo de maneira rápida, sucinta. Vamos ver se a gente consegue fazer em 15 minutinhos. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Ative as notificações, gostou das pautas? Senta o dedo no like aqui no Clube no YouTube, Clube dos Dividendos. Temos 2 vídeos por dia, tá certo, pessoal? Vamos lá. Falando sobre a penetração de cartões no Brasil, né? Passando aí acima de 50% em 2022 e projeções de volume da Abex indicam um futuro de crescimento, tá? Então, crescimento já em 2023. Cartão, pessoal, país de desenvolvimento, capilaridade digital, fácil entrega, barateamento na fabricação e entrega de cartões. Pois bem, o Brasil vem crescendo. 2022, 53%. Então, creio que seja das compras aqui efetuadas dentro da pesquisa da Abex, nós temos ali o consumo das famílias, então 53% dele sendo adquirido ou sendo existindo, executado via cartões. Então a indústria cresce, pessoal. É um mercado super competitivo, legislações ali de 2015 para cá facilitaram a concorrência, sem dúvida nenhuma, uma chuva aí de adquirentes, mas a Cielo ainda tem uma grande fatia de mercado e esse mercado ainda cresce. Tá? Principalmente no Brasil, ainda cresce 53% aí de penetração. Tá? Quando nós olhamos aqui para o market share, e nós temos a foto aí do primeiro TRI 21 até o primeiro TRI 23, ou seja, 2 anos aí de market share, a gente consegue ver que é uma briga danada, tá? Mas a Cielo, no primeiro TRI 2023, perdeu um bocadinho bem grande aqui, tá? Acho que o maior bocadinho aqui de bips perdido, parecendo aqui taxa Selic, né? Foi uma queda bem substancial aí para a Cielo, mas ela continua, tá? Sendo a primeira com 23,9% do mercado, mas veio perdendo sem dúvida nenhuma, tá? O volume capturado aqui dentro das principais concorrentes. Quem que é a segunda? A Rede. A Itaú aqui, Rede. Depois é a GetNet, Stone e PagSeguro. Legal? Então nós temos essa divisão, tá? A Cielo ainda tem margem de manobra, mas está bem coladinho ali pela Rede. Tá? A Rede está bem colada, depois a gente vem com a GetNet aí, com 15,1%. Mas vejam, um mercado que no mínimo maduro, pessoal. É difícil imaginar que outra empresa, aqui a gente tem o PagSeguro, a Estônia, a GetNet, a Rede e a Cielo. Se de repente alguma empresa do Mercado Livre, tá, pintar por aqui, a gente pode até imaginar mais um concorrente, né? Mais um entrante aí com esses níveis de market share.
Mas o que me parece é que a gente vai ter essas principais empresas aqui, que já têm representação em bolsa, tirando a rede, né? As principais empresas performando dessa maneira, e aí é aquela briga, né? Um trimestre uma ganha mais, outro menos, e me parece, né, olhando o histórico aqui de 3 anos, de 2 anos, pessoal, nós temos uma certa resiliência aí do primeiro e segundo colocado, acho que até do terceiro colocado já podemos colocar dessa maneira. Certo? Pessoal, então olhando aqui para essa indústria, esses são os concorrentes, barreira de entrada, pessoal, muito pequena, tá? Muito pequena, acho que nem existe, tá? Tecnológica, de legislação, não existe mais nenhuma barreira de entrada. Então, é quase que um varejo, é quase que um e-commerce, é quase que um marketplace. Existe baixíssima barreira de entrada, tá? E as empresas vão cada vez mais se financiarizando. Se de repente a tecnologia aí de cuidado dos dados, de segurança dos dados for acessível e não mais vendida pela Cielo, por exemplo, vendida por uma TOTS, vendida por sei lá, por empresas menores, o setor de adquirência vai simplesmente mudar completamente, tá? Hoje ainda existe, hoje a indústria ainda cresce, a indústria de cartões, né, de utilização de cartões, emissões de cartões. Então sim, tá conseguindo reinar muito bem nesse segmento, mas tem que olhar bastante para as mensagens da administração, trimestre a trimestre, para ver onde a empresa quer ir em um futuro que tem uma possibilidade grande de disrupção tecnológica aqui, tá? Então, as duas unidades de negócio, adquirência, maquininha, cartões, taxas, tudo o que envolve, pessoal, pagamentos, tá? E a parte física ali, a própria maquininha, tá? E também a Cateno, tá? Que a Cielo tem 70%, que é o arranjo aqui da Orocar, então inserida aí nos negócios de emissão de cartão do Banco do Brasil, tá? Como gestora de contas de pagamento. Então, é um braço importantíssimo da Cielo, tá? Quanto mais o Banco do Brasil cresce, mais Orocar ali é emitido, mais a Cielo faz gestão do mesmo, tá? Dos pagamentos. Então, acho que é interessante olhar para isso, mas a Cielo, de novo, e todas as empresas de adquirência têm ali um futuro de compressão de margem, tá? E talvez até de mais concorrência, ainda mais concorrência de players menores, bem verdade, mas mais concorrência. Então, M&As, mudança tecnológica, mudança de negócio, abertura de um novo negócio, de uma nova avenida de crescimento, são bem-vindas aí para uma indústria como é a indústria de adquirência. Minha opinião. Nada é verdade aqui, pessoal. É só a minha opinião. Bom, falando de números, Cielo se recuperou muito bem. Tá? De 2021, 2022 foram anos estupendos. A gente tem aqui a evolução trimestral, tanto de Cateno como de Cielo. Né? Um destaque aqui acaba sendo para as duas sempre. Tá? O que eu posso trazer? Receita operacional, pessoal. Houve uma evolução. Lógico que sazonalmente o quarto tri é melhor, porque envolve comércio. Tá? Então, Cielo, a adquirência vai estar muito conectada aí com empreendedorismo, comércio, principalmente comércio. Então, o quarto tri, sazonalmente, é sempre mais forte. Mas observem aqui o primeiro tri 22 para o primeiro tri 23, evolução. Isso é bom. Tá? Isso que você quer ver, né? Trimestre a trimestre. Porque é uma empresa que tem essa sazonalidade de fim de ano. Tá? Então, trimestre a trimestre, margem EBITDA, pessoal. Boom! Voltando a crescer. Então, a gente percebe que é uma empresa que perdeu o share, mas ganhou margem. Isso é ótimo para o acionista. Isso gera valor, tende a gerar valor para o acionista, porque melhora os números da companhia. Tá? Coisa que eu gostaria de ver, por exemplo, na Qualicorp e não vejo. Na Cielo você já está vendo. Parabéns, você é acionista da Cielo. Então ela melhorou os números de primeiro tri 22 para primeiro tri 23. Acho interessante olhar dessa maneira. Quando olhamos para o ciclo maior, né, 10 anos para cá, DRE, o que a gente percebeu? Né? Que lá em 2015, 2016, 17 e 18, né, 4 anos, eu circulei 3 aqui, nós tivemos o pico da companhia. Né? O seu melhor ano foi de 4 bi, 2016, depois 2017, 3,8 bi, 3,14 bi em 2018. Então, uma empresa que repassa a inflação, sem dúvida nenhuma, não tem risco ali, pessoal. Como ela mexe com pequenos negócios, médios e grandes também, tudo isso na cadeia dela. Alimentos, por exemplo, utilizam cartões. A pessoa passa no cartão. Então, não é uma empresa que vai estar ali muito sensível à inflação. Ela vai estar sensível a crescimento, a PIB. Tá? Então, quando o PIB deu a esvaziada, não só em 2017 e 2018, ficou 2016 foi recessão, ela já tenderia a diminuir, mesmo sem mudança de legislação, mesmo sem novos entrantes no mercado, tenderia a diminuir o seu lucro,
tá? Já por si só, mas nós tivemos também, tá, uma mudança na legislação que facilitou ali a entrada de novos competidores. Então a empresa caiu, né, de 3 bi, 4 bi para 1,5 em 2019, para 490 em 2020 milhões, e aí recuperação em 2021, 970, PIB crescendo, injeção de dinheiro, recuperação da pandemia. Então aqui bastante PIB, passa a inflação, volta a ter margem, tá? E 2022 a gente percebe que, poxa, mesmo com o juro lá em cima, tá, o PIB ainda crescendo, 1,5 bi. Então é muito importante ela começar a dar para o investidor um pouquinho de estabilidade, tá? Porque ela não fez nenhuma reinvenção tecnológica, não, ela está tentando azeitar o seu operacional, bem verdade, mas ainda os resultados estão muito voláteis. Então não dá para dizer, tá, devido a toda a nossa experiência como sociedade de 2020 para cá, que a Cielo está estável ou continuará em crescimento. Analistas projetam crescimento, mas é importante esperar ela estabilizar esse crescimento para aí sim a gente começar a ver preço teto, dividendos, aquela coisa toda. Por hora, pessoal, tudo voltou para maravilha. Então, zero alavancagem, o que teve de alavancagem ali em 2020 zerou, gerou caixa, aumentou o lucro, como a gente viu. Então, assim, uma empresa que volta para os trilhos positivos para gerar valor para o acionista. E até por isso que eu peguei esse artigo aqui do pessoal da Suno, porque mostra um banco, né, o quão ele está aqui interessado na Cielo, dizendo, olha, analistas projetam um crescimento de 4% no lucro líquido da Cielo no segundo trimestre. Tá? O banco, que se eu não me engano é o BTG, tá? BTG, tá? O banco avalia aqui que as ações estão subvalorizadas e adotou um posicionamento de compra, estabelecendo R$ 7,60. Tá? R$ 7,60. Tá? Embasando a decisão, os analistas preveem 2 pontos favoráveis para a Cielo. Lucro líquido da Cateno, então Orocard, tá? A sua subsidiária, não adquirente. 50% do lucro líquido é o que a Orocard representa hoje, com alta conversão de caixa. Expectativa de ciclo de flexibilização monetária, aí sim é a parte já de consumo, é a parte de política monetária, são os 2 triggers aqui para o banco. Então R$ 7,60, a gente já vai olhar para o gráfico já, pessoal. Mas Cateno de olho em Banco do Brasil, de olho em Cateno, de olho em Cielo. Tá? Lucro e cotação andam juntos, nada para se falar aqui nesse gráfico. Hoje é uma empresa de 7 vezes lucro. No seu auge, pessoal, chegou a negociar 22 vezes lucro aqui. 2014, 20,35. Então fujam dos 20 vezes lucro para Cielo, me parece que é um topo de mercado clássico ali. A média está em 14. Hoje negociando a 7. Muito volátil ainda, pessoal, mas não considero cara. Tá? Por quê? Está estabilizando o lucro e 1,5 bi de 2022 podem ser batidos em 2023. Então, sim, eu considero que ela pode estabilizar e até chegar nesses 7,60. Vamos logo falar disso no gráfico, tá? Voltando para os múltiplos, quase no 0 a 0, ficou 0 a 0 por muito tempo, Cielo negociando uma vez valor patrimonial aqui, hoje está 1,16, então esse desconto não existe mais. No valor de Graham está igualzinho o BTG, R$ 7,52. Tá muito parecido, o preço justo de Graham, R$ 7,52, margem de segurança aí de 57%. Então, muito parecido com o bancão. Tá? Mais uma parada para vocês analisarem. E os dividendos, depois que mudou todo o negócio da companhia, né, a nova realidade, pessoal, a gente não tem ainda uma estabilidade. Tá? Líquido dos últimos 3 anos, 16 centavos. Já pagou 14 esse ano. Vamos olhar para as datas cortes do ano passado? Foram elas maio, agosto e novembro. Ou seja, temos agosto ainda, pessoal, e novembro. A expectativa é de aumento de dividendos, então. Tá? Se conseguir aqui bater os 21 centavos de 2022, já vai ser bem interessante. Vamos colocar, então, pelo menos 21 centavos, R$ 3,50 seria ali um dividendo, um preço teto, interessante para você olhar. Lembrando, agosto tem dividendo e novembro tem mais um. Então, mais 2 dividendos você deve aguardar. Quem sabe um deles se aproxima ali dos 6, dos 7 centavos, e aí já coloca a Cielo no mesmo patamar de 2022, R$ 3,50, então preço teto. Bateu o CDI no seu momento áureo, pessoal, sem dúvida nenhuma, bateu de longe, tá? Atualmente não bate. Então de 2009 para cá, a Cielo cai. Não, a Cielo sobe 2,88%, enquanto o CDI sobe 2,42%. Então tomou um caldo. Tá? Olhando para a parte técnica, a parte final do vídeo de hoje, pessoal, que eu tenho no gráfico mensal, uma retração de toda a queda que ainda não atinge os 50%.
Então, quando que a Cielo, tecnicamente, aqui começa a ter uma recuperação interessante? A partir dos 50%, que está muito em linha com os meus alvos, que é de 6,71, 7,19, 8,58. Tá? São os principais alvos que eu tenho aqui desse terceiro/quarto tri e de um resultado de 2023 batendo ou se aproximando muito de 2022, ou seja, estabilidade de lucro. Tá? Os dois VWAPs, vendedor vermelho da máxima histórica, comprador da mínima histórica, também estão já entre 3,96 e 6,34. Então aqui, pessoal, equilíbrio para o longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Né? E vai ser a análise do gráfico, do próximo gráfico. Abaixo desse volumão aqui é o desconto 1, abaixo desse volumão é o desconto 2 para o meu cenário. Então, desse volume cinza que estamos nele, eu compraria, tá? Até tentaria comprar um pouquinho mais. E abaixo do outro volume, compraria também com esteroides ali, 2 vezes, tá? Com alvo curtinho, de 6,70 a 8,58 para diminuir minha compra ou para zerar minha compra, já não mais comprar. Porque a minha expectativa desse ano para a Cielo é que ela teve super queda, recuperou e agora lateraliza. Porque o lucro deve lateralizar, pessoal. Não vejo a Cielo conseguir com facilidade bater 3 bi, bater 2,5 bi de lucro ano. Tá? Então vai ser uma empresa de valor que voltou ao seu IPO. Então muito importante essa faixa de preço. É muito importante, eu sempre falo para vocês. Então o IPO, quando a gente coloca aqui uma linha horizontal aqui, ó, tá nessas faixas de preço aqui, ó. R$ 4,00, R$ 3,80. Então eu espero que esse seja um preço médio ao longo desse segundo semestre de 2023. Esses são os principais pontos que eu tenho no gráfico. Tá? E aí, no semanal, que eu tenho um pouquinho mais de volatilidade, eu trago para vocês o seguinte: o desconto, né, ou melhor, o preço justo, começa dos 4,63 e vai até os 4,4, 4,5 VWAP. Então os descontos são de 3,75, 3,68 e depois mais uma área de volume aqui importante. O volume, pessoal, dessa primeira área é gigantesco. Tá? Aconteceu ali por volta de junho de 2020, gigantesco. Então eu respeito muito, muito essa faixa de preço. Mas muito mesmo. Tá certo? É bem importante essa faixa de preço para mim. Por isso que abaixo dela há o desconto, nela é justo. E aí os alvos são 6,71, 7,19, 8,58, pessoal. Beleza? Esse então é o cenário para Cielo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.